Eu digo que ele poderia estar condenado a vida toda a não se casar de novo, se quiser ser salvo, viver sozinho a vida toda. Porque ele vacilou. Que um irmão que casou pela segunda vez, independente se ele foi o ofensor ou o ofendido, Tá condenado. ele tá condenado a ir pro inferno. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pronto. Então, vocês estão colocando aí o divórcio no mesmo pé que a blasfêmia com o Espírito Santo. Não pode existir pastor divorciado e recasado. Isso é uma vergonha para as igrejas. Eu vou dizer pra você, Danico, eu sou divorciado e casado de novo, tá? Atual, Vai ver, você vai me colocar no nenhuma- inferno também. É porque o céu é exclusivo dos calvinistas, né? Vai ver? Tem que ser homem, marido de uma só mulher. Eu não tenho A duas pessoa mulheres, não, eu só recasada- tenho uma mesmo. Você falou do ofendido e você falou do ofensor. Eu quero que você pense mesmo no caso do ofensor. Um cara que errou no primeiro casamento. Ele não tem o direito de... A graça não restitui ele. Só restitui o bandido. Então, o meu comentário aqui, ele deve ser bastante cuidadoso e eu penso que todos os comentários a ser feito aqui... Não, se não quer vir pro debate, não quer brincar, não desce pro Olha play. só, precisa ser bastante cuidadoso pelo seguinte, porque quem está nos assistindo aqui, às vezes só quer um pequeno álibi para divorciar ou para cometer o erro. Porque tem gente que não está com um grande problema no casamento, só está passando por uma fase difícil, Correto. está passando por uma crise. Exato. Então, dependendo do que a gente vai falar aqui, a gente vai estar dando um álibi para a pessoa se divorciar por nenhum motivo. Em uma sociedade que as pessoas casam, descasa e recasa por motivo... Por nenhum pífio, motivo. por nenhum Banal. motivo banal. Então, a gente precisa ter muito cuidado aqui. O casamento... ele é um projeto de Deus, instituído por Deus. O matrimônio, ele é sagrado e deve ser valorizado. A pessoa não pode casar, descasar e recasar sem motivo algum. A seu bel prazer. A não ser conforme está escrito em Mateus 19, versículo de número 9. Por imoralidade sexual. Aí as pessoas vão dizer que essa questão de imoralidade sexual geralmente está se referindo à porneia. Tem umas traduções bíblicas que está especificamente ali em caso de fornicação. Mas eu quero ficar com a palavra original, porneia, que dentro dessa palavra tem a variação de adultério, tem a variação de fornicação, tem a variação de todas as coisas envolvidas à sexualidade, à traição. Mas eu vou além, a porneia também está na questão de você adulterar o matrimônio que é sagrado. De que forma você adultera o matrimônio que é sagrado? A partir do momento que você agride o seu cônjuge. A partir do momento que há um desrespeito exacerbado de você não valorizar o seu leito. Ou até uma expressão que Paulo usa de defraudar o outro. É você Defraudar. arrancar algo do seu companheiro sem que ela queira. Esbagaçar, destruir com as emoções do outro, deixar as pessoas com espírito de loucura. É claro que a gente tem que valorizar o matrimônio, Deus odeia o divórcio, mas olha o índice de feminicídio. Exato. As pessoas não podem se permitir viver sendo agredida a vida toda. E aí entra outra questão. Foi ofendida. E agora? Houve o divórcio. A pessoa vai ter que viver sozinha a vida toda? No caso do ofensor, eu paro para pensar e repensar que no caso do cara que vacilou, que cometeu o erro, que praticou o ilícito, aí eu não posso nem julgar também, porque a graça só pertence a Deus, mas não para ficar em cima do muro, eu digo que ele poderia estar condenado a vida toda a não se casar de novo, se quiser ser salvo, viver sozinho a vida toda, porque ele vacilou. Querido pastor Antônio, você vacilou e adulterou, mas a graça te perdoa, tá? Aí você Olha, vacilou e adulterou de novo. Mas tem consequência, E né, a- pastor? não, A graça perdoa, mas tem consequência. E às vezes a consequência é viver consequência sozinho. Mas a consequência quem Sim. dá não é Deus, não sou Não, eu. consequência é consequência. Não, mas Deus deu uma Atos- consequência conforme está escrito. Olha, Agora é, cabe você querer seguir. Atos ué. de Uma consequência consequência, do dia a eu dia tô da vida. dizendo o seguinte, porque a minha Bíblia diz que 7 vezes o justo cai, 7 vezes Deus o levanta. Então eu entendo e eu não quero, e Deus guarde a cada um de nós, deixar bem claro aqui que eu acredito que nenhum dos irmãos aqui é a favor do divórcio, Jamais. querem o não, de divórcio, forma alguma. né? A gente deve lutar ao extremo para que isso não aconteça. Calixto, eu Mas estou... acontecendo, porque
A gente pode falar, mas olha, aqui nós temos diversas igrejas. Nós temos Assembleia de Deus, nós temos igreja presbiteriana, nós temos igreja batista, nós temos a igreja do apóstolo, temos o Senhor. Todos nós de ramos diferentes do cristianismo. E isso aqui não é um mal assembleano, é um mal batista, é um mal presbiteriano, é um mal de todos nós, porque esse mal do divórcio alcançou todas as nossas comunidades. Posso fazer uma observação, Calixto? Vai lá. Voltando mais uma vez ao recurso do entendimento teológico, a Septuaginta traduziu, o Nicolas falou que Deus uniu um homem e a mulher numa unidade espiritual. Não, a unidade do homem e da mulher é física. A palavra usada para a unidade lá em Gênesis, capítulo de número 2, é guf, em hebraico, que traduzido na Septuaginta é soma em grego. Ou seja, espírito, todos sabemos que em hebraico é ruach, que traduzido pela Septuaginta é pneuma. Então, não há espaço. Então, quando o Nicolas, que está do outro lado, com todo o respeito dele e dos demais debatedores, estamos aqui para fazer um debate teológico sadio, não há possibilidade nem flexibilidade das palavras. O que ocorre é que as pessoas traduzem equivocadamente algumas versões, eu não sei porquê, se é intencional ou não, e essas traduções levam a equívocos como esse que está sendo tratado aqui. Malaquias 2,16 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, eu odeio o repúdio. Repúdio e divórcio não é a mesma coisa. Qual a diferença que o senhor faz entre um e outro? Repúdio vem do grego apolúase, que faz alusão a abandonar, deixar, tá? Excluir. Enquanto que divórcio vem do grego apostásio, que tem a ver com lhe dar direito de ir embora, lhe conceder o direito de ir embora, tá? Legalizar a separação. O divórcio é a legalização pela lei, tá? De um relacionamento, de um casamento, conforme Deuteronômio capítulo 24. O repúdio ocorria, conforme a tradução nos ensina, judaica, porque a partir daí é a tradução judaica, ocorria quando um homem não queria pagar os devidos dotes à mulher. Então ele a repudiava para não assumir as responsabilidades conjugais Pastor com ela. Carlos, uma pergunta. E hoje em dia nós temos repúdio? Vamos contextualizar. Temos repúdio hoje. Vamos contextualizar. É bem difícil haver repúdio nos dias de hoje, pastor Mas Carlos. tem, pastor. Tem pessoas que vivem dentro, inclusive obreiros, pastores, dentro de casa, casado, porém ele dorme na sala, ela dorme no quarto. E aí, gente? Não, nós mas aí eu acho que é a dona que se submete para não perder as regalias. Exatamente. Então, nessa você questão... acha mesmo, cara? Ou quantas mulheres que se submetem porque não tem como se sustentar, não tem para onde ir, o ofensor a oprime? Não, eu tô falando na questão do pastor aqui que ele falou. Então, existem mulheres. Então, existem mulheres que se submetem a viver dessa forma porque não quer perder. Para não perder os E um casamento desse aí, pastor? Então, a gente... Pastor, então a gente... um homem assim na igreja? Então a gente... Já atendi. A mulher não quer ter relação com o cara, a mulher não quer cuidar do cara, e o cara tá lá, não tá repudiado dentro de casa. Também existe isso também, o senhor tá certo. Então, nesse caso aí, conforme o senhor falou, a gente não pode considerar como repúdio. Porque a mulher, ela tá se submetendo e aceitando isso. E nesse caso aí, pode ser que um dos dois já traia o outro. Provavelmente. Eles estão em um relacionamento mas aí, aberto. Gente, deixa eu perguntar para vocês aqui. Vou dar, pastor Carlos, 30 segundos para concluir. Sim, senhor. Veja bem, essas questões da teologia prática, porque nós estamos tratando da questão prática, ela existe, ocorre. Há pessoas que já se repudiaram, tá? Que seja a parte do homem, da parte da mulher. E quando isso ocorre dentro de uma residência, por vezes tem intenções financeiras por trás, porém... Quando esses dois corpos não se unem mais, eles já se repudiaram. Porque esse é um dos significados do repúdio. É quando não existe mais o sexo no relacionamento. É o abandono. Tá? Esse abandono, tá? Ele é real, ele existe, só que hoje está modernizado.
pessoas não querem abrir mão de privilégios, de direitos. Aí diz Mas aí assim, não- olha, se- olha, vamos fazer o seguinte, você leva a sua vida, tá cheio de casal crente, tá? Sim, senhor. Você dorme na sala, tem 2 quartos e a gente mantém as aparências. Parece que nós, como igreja, estamos mais preocupados com a aparência. Exato. De manter uma falsa aparência, a família está destruída dentro de casa, se vive lá. Eu já atendi pessoas que dizem, pastor, faz 25 anos que eu vivo de aparência. E eu não tenho coragem de me decidir, por quê? Porque a minha igreja, porque eu não sei, mas essa graça para mim, que entra dentro da sala, alcança os que estão na sala, mas não alcança quem está sofrendo no quarto, eu não chamo isso de O graça. senhor sabe uma Eu experiência? chamo isso de desgraça. Então, nós precisamos entender uma coisa. Que Deus estabeleceu o casamento entre o homem e uma mulher. Essa aliança é uma aliança enquanto os dois estiverem vivos. Agora, a questão é a seguinte. Poxa, mas ela casou errado. É verdade, nós fazemos escolhas erradas por causa do pecado. A graça nos alcança, pastor Calixto, como alcançou o ladrão na cruz. Só não restitui, só não dá direito de casar de Como novo. alcançou o ladrão na cruz. Só que Jesus não o tirou da cruz. Isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Ou seja, Jesus perdoou. A graça é perdoadora. Só que Jesus não o tirou da cruz. Então, outra coisa. Jesus fala que quem casar com uma outra pessoa adultera. Paulo, a mesma coisa. Em 1 Coríntios 6, 9, diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Em Hebreus 13, da mesma maneira. Mas, pastor, mas o agora, quem é o adúltero, adúltero? mas o Calma, adúltero é o gente. ofensor ou o ofendido, Eu pastor? só quero Só continuar, 15 segundos. Já passou os terminar. 30 segundos. Eu Mas só por causa quero- do tempo, pastor. Tá ok, eu só quero terminar, Tá. aí eu não falo mais, tá? A questão é a seguinte, em 1 João 3, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, aquele que casa com a outra, o que a Bíblia está dizendo? Que ele está em adultério. E enquanto aquele que se divorciou, casou com outra, ele continua praticando o adultério. Entendi. Deixa eu chamar o Nicolas aqui, mas olha, o Nicolas. E aí vocês têm que ter coragem de afirmar o que vocês estão dizendo. Defender. Então, defendendo. Então vocês estão dizendo para mim que um irmão que casou pela segunda vez, independente se ele foi o ofensor ou o ofendido, Tá condenado. ele tá condenado a ir pro inferno. Não, Porque eu o não, quem tá adúltero dizendo é ele. não, eu tô falando sério, porque o adúltero não entra no reino dos céus. E o pastor acabou de falar que quem é nascido de Deus não vive na prática. Então esse irmão Quer que dizer, o pastor casou, chamou a pessoa. casou pela segunda vez, ele está numa prática adúltero. constante. Precisa continuar a explicação, é que no tempo não deu para continuar, mas Então tudo o bem. senhor vai continuar, porque Vou- até agora vou o que eu continuar. entendi é que esse irmão vai pro inferno. Não, Então, não é isso. Então vamos voltar com o Nicolas, deixa eu ouvir. É o seguinte, eu não sei porquê, existe uma confusão, na verdade eu sei o porquê. As pessoas misturam questões soteriológicas com divórcio, casamento. Gente, pelo amor de Deus, a salvação é pela fé em Jesus. Ninguém é salvo ou perdido ou vai para o inferno porque casou ou recasou, divórcio. A gente não está falando disso, o assunto não é esse. Então acabou o debate. Acabou o Mas se debate. tá- mas se- Você não vai ter mais nada. Peraí, Mas se tá em adultério, como que... Se tá em adultério e o adúltero não entra no reino dos céus, então você precisa explicar para nós, Nicolas. Vou vai lá. concluir, eu vou explicar, porque parece que na igreja não é explicado esse tipo de coisa. As pessoas não explicam isso. É É verdade. simples. Os textos descritivos que falam dos homicidas, dos adúlteros, tudo isso, está descrevendo uma vida de incrédulos. Os incrédulos vivem desse jeito. E quando um crente comete esses pecados de modo obstinado, ele está vivendo como um incrédulo. E é evidente que viver como um incrédulo não conta com a aprovação de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: vocês estão vivendo dentro da igreja como salvos, iguais às pessoas que estão fora da igreja. Vocês estão loucos? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ninguém perde a salvação por motivo nenhum.
inclusive por recasamento. A questão não é essa, a questão é que Então como vou filhos de viver Deus, eu quero agradar o meu pai. Como filho de Deus, eu quero viver de acordo com ele. Esse negócio de recasou, perdeu a salvação, isso não existe, até porque qualquer outro pecado, isso daí é comportamento de seita. É seita que ensina que tem pecados que faz a pessoa perder a salvação e tem pecados que a pessoa não perde salvação. Isso é comportamento de seita. Você vai para a Congregação Cristã do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil ensina que existem os pecados para a morte, que são os pecados de adultério, são pecados graves, e outros pecados não. Meus irmãos, Ananias e Safira morreram porque eles mentiram. Eles não morreram porque eles adulteraram. Essas artificialidades não existem. Deus perdoa a pessoa que divorciou e recasou, não podendo fazer isso? É claro que ela perdoa, mas de fato não vai reverter, não vai anular as consequências temporais, as limitações inevitáveis daquilo que essa relação adulterina trouxe. Correto, concordo com você. Ninguém contestou isso. Você está certíssimo, é isso mesmo. Concordo Ninguém com você, contestou. Nicolas. A questão aqui da contestação é Tá se certo. ele tem direito de um segundo Discutir o quê casamento. com relação a isso? Tá certo. Se a pessoa vai sofrer. Não. Você tá certo. Você tá certo. Não. O que eu ouvi dessa mesa de debate é questão de salvação. A pessoa divorciou e recasou, ela perdeu a salvação. Meus irmãos, salvação não se perde. Pra mim, adúltero não entra no reino dos céus. Ou adúltero pra você entra. Adulto pra você entra. Pastor Nicolas, tô lhe fazendo uma pergunta direta. Adúltero entra no céu? Adúltero que vive na prática de adultério. O que vive na prática constante. Essa pessoa é crente? É isso que a gente tem que perguntar. Se ela é crente, ela não pode. Se é crente, pode adulterar? Então, Se ela não é o senhor crente, tá ela não vai pro céu dizendo, de qualquer pera jeito. só um pouquinho, a mesa calma. Crente não peca. O Nicolas tá Crente não peca, dizendo então. que um adúltero mundano vai pro inferno. Mas o adúltero que é crente, ele não vai porque Tá escolhido pra ir pro céu. É eleito. Já é eleito. Ele foi dado uma carta pra ele de euforia. Faça o que você quiser. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, É isso que eu entendi ou não? O adúltero crente vai ser salvo Claro que porque não. está predestinado à O salvação. determinismo, agora entrou o determinismo Claro que aqui não. na mesa. Entrou o biblicismo, porque assim, o que a gente tem que entender aqui nessa discussão é que nenhum crente, pelo amor de Deus, que crente quer desagradar a Deus? Eu como filho de Deus, eu não fico com medo de pecar ou não pecar porque eu tenho medo de ir pro inferno. O 1 João fala, o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu não tenho mais medo do inferno, mas eu tenho pavor de desagradar o meu Pai Celestial. E mesmo É o assim temor desagrada, que a não nova entende aliança uma coisa. coloca no coração. E desagrada, e por isso mesmo. Então, só quem desagrada numa relação dessa perde a salvação. Agora, quem usa um palavreado errado, quem mente, quem faz qualquer outra coisa, aí não, esses pecados são menores. Gente, eu não sei onde. Então você Mas tá é a vacilando. Bíblia que diz, ô Nicolas, que tem pecado pra morte e tem pecado que não é pra morte. É isso mesmo. E a Bíblia diz não isso. fala quais são. A Bíblia não fala quais são. Então, esses mas pecados. ela diz que tem. Não, Ela disse Tem. que tem. a Sim. blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pronto. Então, vocês estão Agora- colocando aí o divórcio no mesmo pé que a blasfêmia com o Espírito é Santo. que o problema- Deixa eu voltar com o pastor Leonardo. O apóstolo. O apóstolo Leonardo. Pastor, obreiro, tanto faz. Não tem diferença, não. Vai lá, apóstolo. 1 Coríntios 7,15. Se a pessoa abandonada não está mais sujeita à servidão, está livre ou está presa? Vamos lá. Então foi o que Paulo disse, né? A pessoa abandonada não está mais sujeita à servidão. Quer dizer, então, se eu não estou mais obrigado a servir dentro de um relacionamento, se eu fui abandonado. Se eu não estou mais obrigado, eu não tenho nenhum tipo de obrigação. Se eu não tenho nenhum tipo de obrigação, eu faço da minha vida o que eu quiser. Exato. Ponto final. Então, Paulo está se contradizendo. Em Romanos ele fala uma coisa, em Coríntios ele fala Não, outra. eu já expliquei ainda há pouco. Romanos eu É livre da convivência. 1 Coríntios fala de livre da convivência. Não tem que mais Exato. cozinhar com o Vai lá, marido. É isso, A gente. questão é a fácil. exegese. Vamos lá então. Vamos Então, lá. não está mais sujeito à servidão. Então, isso é claro. Isso Não, é claro. não é isso. Agora, a pessoa chegar aqui e falar assim, o debate é, a Bíblia permite um segundo casamento após o divórcio. A gente não está falando aqui se vai A pro céu, discussão é essa. se vai pro Não, inferno, se não é pecado, permite. se é adultério. Não.
Permite, Não permite. ou não permite? Não A Bíblia permite. permite. Aonde está escrito que não permite? Não permite. Aonde tá Mas escrito é não claro, foi Se eu ler um colocado texto os que não, textos que está aqui escrito já. isso, a gente acabou o debate. Primeiro Acabou o Coríntios debate. 7, As pessoas leem o texto Romanos fora de 7. contexto. Eu quero saber onde é que está escrito Essa é a que não segunda permite. sua Então, interpretação. pera só um Já pouquinho, colocou, pera só um 1 pouquinho. Coríntios 7, Romanos Pera só um 7. pouquinho. Não, mas tá aqui. Pera O só um próprio Diz pouquinho. outra Lucas, coisa, o próprio tá? Marcos. Diz outra já tá coisa. um monte de Pera Mateus só diz um outra pouquinho. coisa. O pastor e o Nicolas está dizendo que tem 2 textos que diz que não permite. Qual que é o texto, Leia o Nicolas, pra texto, gente leia o ler? texto. Leia. Leia o texto. Qual que é o texto Se pra disser gente isso, eu ler? levanto e vou embora. Acabou o debate. Eu Pra também. Se disser, eu entrego. Pois é, o Qual debate que é tinha o que ter texto? acabado já. Mas qual que é o Romanos 7 texto? fala, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, Isso. desobrigada ficará da lei. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Então, Porém, se amigo, morrer, é marido, isso. Aí, de se novo, eu vou morrer, o devolver a marido pergunta pro estará senhor. livre da lei e não será De adúltera, novo, eu se vou for perguntar adúltera. pro senhor. Um crente, então, que casou de novo, segundo o senhor, ele está em adultério, correto? É, segundo o argumento dele, sim. Não, deixa eu explicar. Ele começou uma relação adulterina e agora ele é um bígamo. Ele é um bígamo. E não E o está em bígamo vai pro adultério. céu? Deixou de existir adultério. O bígamo vai pro A céu? relação. O bígamo vai pro céu, É, irmão, Nicolas? parece O que a bígamo vai coisa pro tá céu? complicando. pastor. Só pro senhor O mentiroso vai pro Eu céu. posso falar? Eu posso Fábio. falar? Eu posso Não, falar? segura só pro pastor concluir. De novo, a gente voltou para aquela coisa, estamos condenados diante de Deus, ou seja, vai para o inferno? Não é essa a questão. A questão não é soteriológica. A questão aqui é se Deus aprova isso ou não, se o que eles fizeram é correto ou não. Pode estar no altar, pode estar fora do altar, pode estar onde for. A consagração pessoal do indivíduo não anula o fato de que ele fez algo que não podia, fez algo que não devia. Isso vai ser uma marca que vai acompanhar pela vida toda. Não pode existir pastor divorciado e recasado. Isso é uma vergonha para as igrejas. Eu vou dizer pra você, Nanico, eu sou divorciado e casado de novo, tá? Lamento. Não, só pra colocar no debate, tá? E eu sou lamento. pastor, tá? Há Não é- 35 anos, tá bom? Só Não é pra nenhum ataque colocar. pessoal, Vai ver, você vai me colocar não no é nenhum- inferno também. É porque o céu é exclusivo dos calvinistas, né? Vai ver? Mas beleza, só pra colocar, vamos lá. Bom, como eu disse, não é nenhum ataque pessoal, mas a escritura fala que o presbítero tem que ser homem, marido de uma só mulher. Eu não tenho A duas pessoa mulheres, não, eu só recasada- tenho uma mesmo. Eu não tenho duas, não, só tenho uma. Mas vamos lá. Bom, o vínculo conjugal não se desfaz com o divórcio. Isso Só é se o que desfaz você com a morte. acha, né? A Bíblia já mostrou pra nós aqui que é É bem o que diferente. Paulo fala em Romanos 7. Não, é o que você entende que Paulo fala em Romanos 7. Exatamente, exato. É É diferente. diferente. Uma coisa é diferente da outra. Tá? O que É o claro, Nicolas agora está tem que- interpretando é uma coisa. O que a Bíblia está dizendo é outra. Vamos só terminar a palavra do pastor Nicolas. Bom, eu queria só destacar que todos aqui estão fazendo uma interpretação. A questão é qual é a mais responsável. E eu acho que, historicamente, a gente tem um parâmetro bem válido aí de qual é a interpretação histórica mais favorável, já que até os bons séculos atrás, o conceito de divórcio e recasamento era bem mais restrito do que a só gente um tem homem hoje. Inclusive, Nicolas, o Didaquê não trata dessa questão como você tratou. E o Didaquê é o material, o documento dos apóstolos do primeiro século. E não trata da forma que você está tratando. Então, eu acho que tem um outro equívoco histórico também na questão. Mas pais apostólicos, patrística, eles também cometem erros porque eles não são inspirados. Então, isso Então daí não vale, é o seu um argumento então, anterior não vale para esse argumento aí. Você concorda O que comigo? eu estou querendo dizer, não, o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia existe sim uma banalização de divórcio e recasamento. Isso entrou no ministério pastoral. Mas ninguém tá falando o contrário disso. A banalização existe. Isso ninguém tá falando o existe. contrário. Ninguém aprova isso, Nicolas. Ninguém está aqui para defender, Quem fazer aqui tá falando assim, apologia. vai, casa e separa a hora que você quiser. Ninguém tá falando isso. Agora é você que não está entendendo a gente. A gente não está dizendo aqui que é isso que todo mundo aqui tem que fazer. Se o pastor Calixto casou novamente, ele teve motivos para isso. Houve razões. Se outros que estão nos ouvindo fez isso também. A questão é... Não, você sabe, deixa eu falar aqui, sabe o que eu não gosto é do farisaísmo. Exato. Porque desde o começo, todo mundo conhece a minha vida aqui. E aí vem se atacando para que se tal. Eu não tenho problema nenhum
Quem me coloca no céu não é A e nem me tira do céu não é B. Sim. Eu sei a vida que eu levo e eu sei o que eu faço e eu sei a aprovação de Deus que eu tenho no meu ministério. Eu posso fazer a Só pergunta? basta olhar 30 anos de ministério e o que eu sou. Eu posso o que fazer já a pergunta pro Nicolas? Não, mas só pro Nicolas completar. Eu posso fazer a Eu pergunta? não gosto é desse farisaísmo de que, entendeu? Não. E foi o que Nicolas, Jesus rebateu. Nicolas, e foi o que Jesus rebateu. Se Gente, você- só pra gente ser honesto, o pastor Nicolas terminar a sua palavra. Eu só queria que ele concluísse também com esse pensamento. Você é calvinista declarado, várias vezes já debatou sobre isso. Se um calvinista escolhido por Deus, segundo o seu próprio conceito, ele adulterou e ele está no segundo casamento, mas ele foi escolhido por Deus, ele vai para o céu assim mesmo? Eleito. A salvação depende do vínculo conjugal? Ou depende da fé em Cristo? Depende. Opa, depende? Depende? Se o vínculo conjugal tem a ver com adultério, se o cara tá casado, mas tá adulterando, a pergunta é essa. Você é calvinista. Não, peraí. A gente tá falando aqui de uma... Na mesa, a gente tá falando aqui que alguém aqui parou de pecar depois que se converteu? Não, a questão o divorciado pode casar ou não? A questão é essa. Se você acha que não, ele tá em adultério. Não pode casar. Se você diz que você acha que não, você diz que não. Isso, se não, e ele é um escolhido por Deus, ele vai pro céu assim mesmo? Isso, Vai ou ele não? vai pro céu. Agora deixa eu falar. Agora deixa eu te falar. Então, a Bíblia também fala, não então o mentireis. pensamento... Tem crente que mente? Tem crente que mente? Tem crente que mente? Acredito que tenha, sim, claro. Com certeza. Tem, ele vai pro céu. Nicolas, Ele vai pro só céu. te fazer Eu uma não sei, pergunta. eu não sei. Espera só um pouquinho, gente. Você pode botar no mesmo grau, no mesmo peso, uma mentira. Por exemplo, o marido pergunta para a mulher, amor, você estava lá na casa da sua amiga que ele não gosta. Aí ela, para esconder, eu não estou dizendo que ela deve fazer isso. A gente sabe que é mentira, que é pecado. Que não é correto. Que não é correto fazer isso. Aí ela fala assim, não, eu estava na casa da minha mãe. Ponto. É errado, é mentira? É errado, é mentira, é pecado. Mas você pode colocar esse pecado no mesmo grau de que ela falou pro marido, não, eu não estava na casa da minha amiga, enquanto ela estava no motel adulterando, é o mesmo grau? Ou Paulo não diz que tem pecado para a morte e há pecados que não é para a morte? Ou seja, gente, é uma loucura. Tem crente que mente? É lógico que tem, mas eu não posso botar uma mentira como essa no mesmo grau de um adultério.